debate que rola muito, o agronegócio como bom menino da história. Mas ninguém fala, né? O agronegócio não produz comida, né, Marcela? Justamente. O que a gente está discutindo aqui, em última instância, é um projeto de nação. O que aqui a gente quer discutir é para que serve, por exemplo, a terra. A gente defende que a terra, a propriedade, ela cumpra a função social. E quem produz comida no nosso país, Arley, por exemplo, os movimentos sociais como o MST. O MST, agricultura familiar. A agricultura familiar, o MST inclusive produz, né, o maior produtor de arroz orgânico no nosso país. E aí quando se faz muita propaganda, e acho que é importante as pessoas perceberem, porque existe muito financiamento para convencer as pessoas, muita publicidade para convencer as pessoas que o agro é pop, o agro é tudo. Mas quem produz o alimento que está na mesa do trabalhador é a agricultura familiar. O agronegócio, na verdade, ele garante a manutenção de grandes propriedades rurais, de produção de monocultura e de exportação. Soja, por exemplo, o brasileiro não come soja, produz-se soja para alimentar o gado que vai ser exportado. Laranja, a maioria das pessoas não tomam suco de laranja, inclusive é mais caro você tomar um suco de laranja do que um refrigerante. Às vezes é mais caro você comprar uma garrafa d'água do que comprar alguns refrigerantes mais baratos. Então o que a gente está discutindo aqui é como que o agronegócio, ele não é pop, ele não é tudo, inclusive é onde tem a maior incidência de trabalho análogo à escravidão, as maiores denúncias de trabalho análogo à escravidão são nessas grandes propriedades que produz a monocultura, que produz soja, que produz cana, que produz laranja, e é tudo para exportação. Não alimenta o povo trabalhador. A Marcela disse um caso muito importante. Os refrigerantes ultraprocessados, às vezes eles são mais acessíveis. E é uma política de Estado defendida pelas grandes empresas. E tem incentivo fiscal. De ter incentivo fiscal. O refrigerante é muito danoso à saúde, né, Edilene? Fugita. Marcela, inclusive, assim como os agrotóxicos, o agronegócio e os grandes produtores de soja, de commodities, também não pagam impostos, graças à tal da Lei Candir, que dão incentivos para eles. Então, o governo subsidia eles milhões, enquanto quem realmente produz comida é a agricultura familiar. Esse papinho de que eles carregam o Brasil, então não é real. Não. O Brasil carrega eles nas costas. Exatamente. É muito assustador, porque quando uma coisa ela não faz mal à nossa saúde, nós trabalhadores, a gente não tem acesso a ele. Como a Marcela falou, passa lá no noticiário aquela coisa linda, o agro é pop, o agro é aquilo, né? Onde a gente sabe que não é nada disso, né? E a todo momento nós somos levados a consumir que vai nos prejudicar. Mesmo as indústrias de beneficiamento, por exemplo, de leite, a maioria da produção de leite das grandes indústrias leiteiras, eles pegam da produção do pequeno agricultor, do pequeno produtor. Então, na verdade, eles pagam um preço ínfimo para o produtor. Dita o preço, né, Marcelo? Impõe o preço. Justamente. Né? Muitas vezes o produtor gasta mais, mas para ele não perder a produção, ele acaba cedendo, por exemplo, para uma indústria leiteira que vai fazer o beneficiamento. Edilene, e outro detalhe, né? Uma falácia do agronegócio é que a gente... ninguém consegue produzir sem agrotóxico. Isso é uma falácia, tá? Porque até os anos 50 não existia agrotóxico no Brasil. Então no Brasil nós tivemos o ciclo da cana, o ciclo do café e tudo isso sem uma gota de agrotóxico e sem 1 grama de adubo químico. Simplesmente porque essa terra é muito fértil. E hoje em dia nós temos aí o MST, que produz anualmente mais de 90 mil toneladas de arroz orgânico e pode ensinar, olha, é provado que é possível produzir em grande escala sem a utilização de agrotóxicos. A gente tem outras técnicas mais suaves, produtos, bioinsumos que podem substituir esses agrotóxicos e entregar para a população um alimento limpo, mais saudável. E tem um detalhe também, que se você produzir
em menor escala e com diversidade daquilo que é colocado no solo, você faz com que não necessite uso de algum tipo de pesticida, porque as plantas, elas se comunicam, elas se protegem. Que a gente defende que haja uma produção orgânica, que haja uma pequena propriedade, porque aquela pequena propriedade, ela garante direito à moradia e também direito à produção. Terra garante, em primeiro lugar, dignidade para aquela família. Esse debate que vocês fazem é muito importante, porque se você olhar até economicamente, Fujita, e todo mundo sabe que a gente atua no movimento sindical, 50% das pessoas hoje não têm emprego decente, de qualidade, com uma remuneração adequada, estão vivendo de bicos, de trabalhos precários. Uma coisa tão brutal assim, porque a gente não trabalha em circuitos curtos, próximo da casa das pessoas, usando a força de trabalho local, trabalhando numa agrofloresta, né, Fujita, num sistema sintrópico, onde isso que a Marcela disse que se articula como este ambiente que nós estamos aqui, há 10 anos era um pasto totalmente degradado e hoje é um sistema equilibrado. Então, ou seja, esse é o nosso projeto de mundo e nós vamos desenvolver mais isso sem a necessidade dos agrotóxicos, né, Edilene? E você pode falar um pouco dessa bela experiência linda que você, como dirigente dos químicos, a Marcela também, trabalha do Livres. Fala um pouco para nós desse projeto. Olha, eu me sinto muito honrada de fazer parte, né, da direção do Sindicato dos Químicos, por pensar ao todo em prol do trabalhador, salário, lazer, alimentação também, e por isso foi criada a Rede Livres, né, onde a gente diretamente faz parte. São produtos sem agrotóxicos, sem veneno e com preço acessível, né, Arley? Preço e localidade acessível para todos os trabalhadores. Sabe que é possível levar um alimento saudável para a mesa de todos os trabalhadores desse país. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eles dizem que sem o agrotóxico não produz alimento em quantidade para a sociedade. É possível? É possível. Eles falam que a agricultura familiar ou a agricultura orgânica, a agroecologia não produz em massa. Mas a produção em massa, na verdade, tem que ser com variabilidade em massa e com muitos produtores. Me permite um parênteses, Fujita. Produção em massa quer dizer monocultura. Monocultura. Isso, uma cultura só. O que vai acontecer quando tem uma cultura só? Vai exaurir o solo. Tá? Aí precisa do quê? De adubo químico. Agrotóxico. Agrotóxico, adubo químico, manejo, né? Máquina pesada, então você vai exaurindo o seu solo, tá? Na agroecologia, a gente prega o que? A saúde do solo. A gente enriquece o solo com matéria orgânica. A gente quer proteger e cultivar a microvida do solo. Os micro-organismos no solo, que é a base, onde começa a alimentação das plantas. Então, se você tem um solo rico, com matéria orgânica equilibrado, nós teremos uma planta mais equilibrada e, por consequência, seres humanos que vão se alimentar também mais saudáveis e mais equilibrados. É isso que é o Livres. Marcela e Edilene, e aí em áreas menores é preciso fazer reforma agrária, colocar mais agricultura familiar, porque são famílias com emprego de qualidade, com renda, próximo de casa. Vocês acham que é por aí esse caminho? É o que a gente defende, né? Inclusive, quando o Fujita fala o solo tá sadio, significa também respeitar o tempo da planta. A gente não vai ter tomate todo dia. A gente vai ter tomate a partir do crescimento da planta naquele solo que é um solo rico, que tem muita diversidade mineral. O que a gente defende, na verdade, primeiro, a gente precisa fazer reforma agrária no nosso país. Fazendo reforma agrária, você garante um mínimo de dignidade para essas famílias, porque elas terão onde morar, mas principalmente também o que plantar e como plantar, e a gente está defendendo uma forma de plantar respeitando o solo, respeitando a natureza, respeitando a água, os pequenos produtores, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Eles não precisam ser ensinados, eles já fazem isso. Quando você fala da agroecologia, é o reconhecimento de um conhecimento que é dessas comunidades. Você não precisa ensinar os indígenas a trabalhar no solo, você não precisa ensinar os ribeirinhos, os quilombolas, os caiçaras, de viver daquilo que está acessível àquelas pequenas comunidades. E a reforma agrária também, ela tem condições de fazer o enfrentamento do poder local, de democratizar o poder local no território. E aí, né, Marcela, é muito importante quando você fala esse tempo, porque é o tempo da natureza, né?
É um tempo que tem que ser. Eu me recordo que quando eu morava na roça, a gente tinha aquele tempo, a gente plantava feijão, plantava milho, plantava mandioca, fazia farinha, então tinha aquele tempo, né? Até o mês de plantar tinha o mês certo. Hoje a gente não vê isso, né? Hoje a gente passa por uma plantação aí qualquer, a gente vê aquele pé de tomate pequenininho, daqui a 15 dias você passa e já está lá o tomate para colher. E por quê? Por conta dos venenos, né, Fujita? Sim. Outra coisa legal que você falou bem é o tempo das coisas, né, Edilene? Não tem manga o ano inteiro, né? Não. Pode falar um pouco disso pra nós, assim? Não tem. Aprender a consumir, né? Quando eu morava na roça, tinha, vamos supor, mês de junho, plantava-se feijão. Daqui a um tempo, aquele feijão estava bom para colher, colhia. Então a gente não tinha feijão o ano todo, tanto que a gente estocava o feijão, porque senão a gente não ia comer. Hoje não, hoje se come feijão todos os dias, hoje é manga todos os dias, qualquer fruta que você quiser tem todo dia. E quando a gente vai no mercado, a gente vê a cor dos alimentos, né, das frutas não é a cor natural dela. Para quem sabe, quem já plantou, sabe que não é a cor natural dela, que tem alguma coisa forçada ali, que entra os agrotóxicos, os venenos que estão nos matando todos os dias. E não há nenhuma diversidade no paladar, né, gente? As crianças, elas não sabem, assim, elas acham que o leite está dentro da caixinha, que a fruta é daquele jeito, assim, elas não têm a mínima noção. Muitas crianças nunca subiram num pé de manga, entendeu? Nunca viram uma jaca na vida. Nunca tiveram oportunidade de ver uma jabuticabeira. Por quê? Porque tá tudo embalado lá na gôndola do supermercado.